Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma unidade que vai envolver aí o universo da física. Eu sou a professora Risolda Farias e estarei com vocês com mais um avanço tecnológico da física. Acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o nosso objeto do conhecimento. Vamos lá. O nosso objeto de conhecimento da aula 10 é a eletrostática. Conceitos básicos, detalhamento, o breve histórico sobre a evolução da eletricidade, fenômenos elétricos, condutores, isolantes e a carga elétrica. Muito bem, pessoal. Agora que já estamos apresentados, vamos à aula. Muito bem, pessoal. Olha só. Hoje nós estamos iniciando um tema muito interessante da física, que é a eletricidade. Vocês já imaginaram ficarmos sem a eletricidade? Se desse uma pane aqui conosco, o que iríamos fazer? Ia ser um pega para capar, ou seja, nós teríamos que ficar preocupados com a falta de energia. Mas claro que para conhecermos e entendermos o que é a eletricidade, a sua origem, temos aqui um vídeo que explica o que é a eletricidade, envolvendo aí uma introdução. Vamos ao nosso vídeo. Olá, pessoal! Hoje estamos falando sobre a eletricidade. E acredito que você também tem esse questionamento. E o que é a eletricidade? Como surgiu? Qual é a sua origem? O que envolve aí carga elétrica? Os elétrons? O que envolve? Quem foi o primeiro cientista que estudou esta ciência? E claro que temos que perceber que a eletricidade ela é muito importante na nossa vida moderna, no nosso cotidiano. E temos agora um vídeo que falará sobre a origem do universo. Com quem? Com a nossa estudante virtual, Cecília. Preparados para assistir? Vamos lá! Olha só, com essa introdução sobre esses questionamentos da eletricidade, nós vamos convidar a nossa estudante virtual, Cecília, para falar para vocês a origem da eletricidade. Preparados? Vamos lá assistir? A história da eletricidade é fascinante, marcada por descobertas e experimentos que moldaram nosso entendimento atual sobre essa forma de energia. Vamos percorrer alguns marcos importantes. A trajetória da evolução da eletricidade remonta à antiguidade, com a observação inicial atribuída ao filósofo grego Tales de Mileto, século VI a.C. Os primeiros indícios relacionados à eletricidade remontam à Grécia Antiga. Tales de Mileto observou que o âmbar, quando esfregado em um pedaço de pele de animal, adquiria a capacidade de atrair pequenos objetos. Esse foi um dos primeiros indícios de eletrização por atrito. O termo eletricidade originou-se da palavra electron, que é derivada do nome grego âmbar. O médico inglês William Gilbert cunhou o termo eletricidade e realizou experimentos com diversos materiais, expandindo o entendimento sobre a eletrização por atrito e por contato. Experimentos de Coulomb, século XVIII. Charles Augustin de Coulomb contribuiu significativamente para o entendimento das forças elétricas, desenvolvendo a lei de Coulomb, que descreve a interação entre cargas elétricas. Alessandro Volta inventou a primeira bateria, um dispositivo capaz de gerar corrente elétrica contínua. Essa invenção foi crucial para o desenvolvimento da eletricidade como fonte de energia. Experiências de Faraday, século XIX. Michael Faraday contribuiu com suas leis da eletroquímica e descobriu a indução eletromagnética. Essa rápida jornada pela história destaca como diversas mentes curiosas e inventativas contribuíram para desvendar os mistérios da eletricidade. Essas descobertas iniciais pavimentaram o caminho para a Revolução Elétrica, que transformou a sociedade nos séculos subsequentes. Viram aí como a Cecília trouxe uma introdução do que é a nossa aula, que é a origem da eletricidade.
perceberam que ela falou o primeiro cientista. Vocês perceberam como existem vários fenômenos muito importantes para falarmos aí sobre a eletricidade. E o primeiro deles, que é a nossa história, a origem, vocês viram lá que tínhamos o Tales de Mileto. Apareceu uma outra palavra, o ambar, apareceu o elétron, apareceu carga elétrica. Perceberam como a física é muito importante para a nossa tecnologia e para a nossa sociedade. E agora, com base no nosso vídeo, eu trouxe aqui para você a história da eletricidade. Olha aí. Vejam que na história da eletricidade, como temos a imagem aí do Tales de Mileto, ele foi descoberta por um filósofo grego chamado Tales de Mileto, que ao esfregar um ambar em um pedaço de pele de carneiro, observou que pedaços de palhas e fragmentos de madeira começaram a ser atraídos pelo próprio ambar. Vocês puderam também perceber no nosso vídeo que ela falou que o cientista Tales de Mileto, que no século VI, ao fazer esse experimento, ele percebeu o seguinte, pessoal, ele percebeu, ao esfregar o ambar em um pedaço de pele, ele achou que tinha descoberto a parte que envolvia o magnetismo. Só que não era verdade, mas muitos se achavam, mas aí depois, com o passar do tempo, o que ele realmente descobriu foi a eletrostática. Então, o nosso primeiro cientista aí, o nosso precursor, é o Tales de Mileto. Vejam aí que ele descobriu, ele é um filósofo grego e descobriu aí principalmente o ambar. Depois disso, claro que tiveram vários cientistas, né, que envolviam aí a eletricidade. Aí eu trouxe para vocês a definição da eletricidade. A eletricidade é a área da física responsável pelo estudo de fenômenos associados a cargas elétricas. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas como estudar a eletricidade? Porque o vídeo mostrou tantos fenômenos e agora? Não fiquem preocupados assim, que nós vamos ver tudo de uma vez. Claro que a física, ela vem por etapas. Por isso que temos aí a eletricidade, é a área da física responsável pelo estudo de fenômenos associados às cargas elétricas. Toda vez que eu falar em cargas elétricas, você tem aí que essas cargas é uma propriedade física que vem das partículas subatômicas. Claro que no primeiro momento nós queremos definir e mostrar para você que a eletricidade é a área da física responsável pelo estudo de fenômenos associados a cargas elétricas. Depois que eu defino e percebo que os cientistas, ao fazerem as descobertas, nós temos uma divisão, tá, pessoal? Temos aqui uma divisão, olha lá. A eletricidade, ela estuda 3 ramos, como nós temos aqui. O primeiro, a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Na eletrostática, muitas das vezes, nós pensamos que é uma mágica. Porque quem nunca levou um choque? Não tinha nada ligado, aí tocou em uma mesa, tocou na porta e pegou um choque. Então, isso aí é chamado de eletrostática, que significa o quê? O estudo de cargas elétricas, o estudo de cargas elétricas em repouso, a eletrostática. Já a eletrodinâmica é o estudo ou os estudos de cargas elétricas que envolvem aí ela está em movimento. Vejam, eletrostática
cargas elétricas em repouso. Eletrodinâmica, cargas elétricas em movimento. Aí você observa aí que o estudo da diferença da eletrostática para a eletrodinâmica, eu tenho aí o estudo de cargas elétricas em repouso. Na eletrodinâmica, eu estudo cargas elétricas em movimento. Vejam aí, eu tenho eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. O estudo de cargas elétricas em repouso, estudo de cargas elétricas em movimento e estuda o efeito produzido, os fenômenos da eletricidade e do magnetismo. Depois que eu tenho essas definições, eu posso entender que a eletricidade ela está dividida nessas três grandes áreas. Eletrostática, estudo de cargas elétricas em repouso. Eletrodinâmica, estuda as cargas elétricas em movimento. E o eletromagnetismo estuda o efeito produzido através de quem? Produzindo fenômenos da eletricidade e do magnetismo. Toda vez que eu tiver essas três áreas, eu estou estudando os fenômenos da eletricidade. Muito bem. Depois disso, nós temos que falar, sempre que eu falo aí, elétrons, estamos falando eletrostática, estamos falando eletrodinâmica, mas o que significa, Eletrostática, eletrodinâmica, toda vez, eletrostática e eletrodinâmica. Você vai observar, quando nós assistimos o vídeo, apareceu lá uma substância, apareceu algo que fez com que pudessem ser atraídos. Vocês lembram? Vamos agora assistir, aliás, temos aqui uma definição que envolve o elétron. Vejam aí comigo. Muito bem, pessoal, olha só. Quando se fala da eletricidade, nós vamos só estudar os elétrons. Aí eu trouxe aqui para você, olha aqui, o elétron, que representa aí elétron, que veio do âmbar. Vejam como da letra grega, que representa o elétron, que nada mais é do que o elétron. E veio da onde? Da origem de tudo, do âmbar. Então, quando se falar em eletricidade, nós vamos estudar os fenômenos com aquelas três áreas: a eletrodinâmica, a eletrostática e os efeitos envolvidos aí com a eletricidade e o magnetismo, que nós temos aí envolvendo a eletricidade e o magnetismo. E a união deles você tem aí que envolve as três grandes áreas. Depois que eu percebi e já sei que o elétron tem a ver com o elétron, eu vou agora definir com vocês os fenômenos elétricos. Vejam aí, fenômenos elétricos são diversos e alguns não podem ser observados pela visão humana. No caso aí, quando eu não posso observar pela visão humana, mas outras pessoas podem ver o quê? Os raios. Quem nunca viu um raio e ficou com medo, Esses raios envolvendo aí os fenômenos elétricos que você tem aí, os raios, nada mais é do que uma descarga elétrica. E com base nesses fenômenos elétricos envolvidos com a natureza, eu tenho aí essa imagem que representa os raios. Claro que os raios, eles envolvem aí o trovão, envolve também aquele clarão, que envolve esses três, mas em particular nós estamos falando dos raios, que são as descargas elétricas. Depois que eu defino aí os fenômenos elétricos, eles são diversos aí da natureza, principalmente eu coloco para você aí os raios, você tem aí a explicação científica. Toda vez que se falar em explicação científica,
eu preciso entender que a eletricidade, ela tem as três áreas, a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Claro que para termos aí essas três situações, esses três conceitos, eu preciso ter a explicação científica. Vejam comigo. Para entendermos o conceito de carga elétrica, que o símbolo do átomo está aí, vamos aprender um pouco sobre a estrutura do átomo e as partículas portadoras de carga elétrica que o formam. Então, vocês vão, a partir de agora, quando se falar em prótons e elétrons, eu tenho aí a carga elétrica. Quando se falar prótons, representa o quê? O positivo. O elétron, o negativo. Claro que, ao falarmos da parte que envolve o átomo, a estrutura do átomo, nós temos aí e as partículas portadoras de carga elétrica que o formam. Nós teremos uma definição muito importante que muitas das vezes acontece no nosso dia a dia, que envolve aí a explicação científica com vários materiais, como nós vamos ver agora. Vejam, os condutores e os isolantes. Condutores são materiais que permitem o fácil movimento de cargas elétricas. Claro que nós não enxergamos o que ocorre dentro do material, mas sabemos que toda matéria ela tem o quê? As partículas, eu tenho átomos. E os condutores, como nós temos aí, são materiais que permitem o fácil movimento de cargas elétricas. Em condutores, os elétrons podem se movimentar livremente. Ou seja, você tem aí, no átomo, eu tenho prótons, eu tenho os elétrons, e eu tenho aí chamando de elétrons livres. Não quer dizer que esses elétrons aí, eu tenho uma eletrosfera. E lá eu vou perceber, dependendo do condutor, ou ele é isolante, nós vamos ter aí que esses materiais permitem o fácil movimento de cargas elétricas. E os exemplos comuns são metais, como o cobre e o alumínio. E os condutores, como nós estamos falando deles aí, eles são os condutores e os isolantes, eles são materiais que atuam aumentando o fluxo de energia ou inibindo a propagação, respectivamente. E ainda assim, possuem algumas semelhanças, e uma delas é que ambos são compostos por átomos ou moléculas. Perceberam? Então, os condutores, eles são materiais aí, como você pode perceber que os condutores são materiais que permitem o fácil movimento de cargas elétricas. E os isolantes? Vejam aí comigo. Os isolantes, nós temos aí, ó, como temos essas imagens, são materiais que não permitem o fácil movimento de cargas elétricas. Em isolantes, os elétrons estão fortemente ligados aos átomos. E por isso nós podemos incluir como exemplos, nós temos aqui os exemplos: plástico, o vidro e a borracha. Você percebe também que quando se fala aí desses materiais, você tem que os isolantes, como nós vimos aí, eu posso perceber essa diferença. Ó. Toda vez que eu estiver falando, ó, isolantes são materiais que não permitem fácil movimento de cargas elétricas. E os condutores, olha aqui, são materiais que permitem o fácil movimento de cargas elétricas em condutores. Aí você tem isolantes, são materiais que não permitem fácil movimento de cargas elétricas. E no nosso cotidiano,
nas indústrias, eles perceberam aí esses materiais, como condutores e isolantes. E na indústria, o que eles percebiam? Que eles gastavam muito dinheiro, conforme eles usavam os materiais que eram condutores e materiais que eram isolantes. Aí eles começaram a ver que eles perdiam muito dinheiro ao fazer vários aparelhos. Aí eles tinham que ter um momento era condutor e um momento era isolante. Aí surgiu, então, os semicondutores, como nós temos aqui, vejam. Os semicondutores, olha só o nome, ó, semicondutor. O que quer dizer isto? Os semicondutores, nós temos os materiais semicondutores, como nós temos na imagem aí. São aqueles que podem se comportar ou se comportam como condutor ou como um isolante, mediante as condições físicas. Os exemplos mais comuns de semicondutores são o silício e o germânio. Então, você observa que existem os condutores, os isolantes e os semicondutores, que são utilizados aí em muitos aparelhos, em circuitos. Você tem aí os semicondutores, porque eles são mais fáceis de serem utilizados em aparelhos, em instrumentos, como nós temos na imagem. E os semicondutores, eles se tornaram mais fáceis de ser usados, por quê? Observem aí na imagem, olha lá. Você observa aí, ó, que esses materiais, você tem aí esses materiais, você observa que nesse caso aí, esses materiais, eles são largamente utilizados pela indústria de eletrônicos para a composição de circuitos. Toda vez que eu tiver os semicondutores, eu vou utilizar principalmente na indústria. Quando temos aí, eu posso fazer a seguinte pergunta para vocês, pessoal. Olha só, vimos aí os condutores, vimos os isolantes e vimos aí também os semicondutores. O que significa dizer desses três materiais? Nós temos que saber qual é a diferença desses materiais. Qual seria a diferença dos condutores e dos semicondutores? E também dos isolantes. Mas eu quero só atentar ao seguinte: qual é a diferença? Eu te pergunto, qual é a diferença dos condutores para os isolantes? Vamos lá conferir? Olha lá. A diferença. Temos aqui, quero saber, como eu já falei para vocês, esse questionamento e agora vamos responder para vocês. Qual é a diferença dos condutores para os isolantes? Os semicondutores não precisamos saber se tem diferença, porque os semicondutores já está dizendo, uma hora ele é condutor, uma hora ele é isolante. Logo, eu quero saber a diferença dos dois aqui, condutores e isolantes. Vejam aí comigo. A diferença entre os condutores, olhem só comigo. Os condutores elétricos são fundamentais para todos os equipamentos que necessitam de energia elétrica para funcionar. O condutor mais utilizado em ambientes de trabalho, casa, shoppings e restaurantes é o fio metálico. Logo, nossos condutores elétricos, eles são fundamentais para todos os equipamentos. Já os isolantes têm como principal função impedir curtos circuitos e choques elétricos. Essa ação é possível porque os isolantes impedem que as cargas elétricas sejam passadas de um corpo para o outro. Logo, qual é a nossa diferença? Olha aí,
Diferença: os condutores elétricos são fundamentais para todos os equipamentos que necessitam de energia elétrica para funcionar. Já os isolantes têm como principal função impedir curtos circuitos e choques elétricos. Essa é a ação possível porque os isolantes impedem que as cargas elétricas sejam passadas de um corpo para outro. Muito bem. Quando se fala, da eletricidade, você agora vai ter um novo olhar para a eletricidade, porque graças a ela nós estamos aqui vendo, vocês estão vendo, todos nós estamos aqui posso ligar a TV, posso assistir também, posso carregar o meu celular, o notebook, graças à eletricidade. Mas agora eu vou deixar para vocês aqui um vídeo com a origem, mas com um detalhe, pessoal. É um olhar físico comigo, mas também um olhar com a filosofia e também com a química, porque não adianta estar falando aqui de eletricidade e falar somente, não pensar na química e na filosofia. E agora deixo para você o vídeo, prestem atenção. Vamos lá? Muito bem, então essa questão do átomo, essa primeira ideia do que é o átomo, ela surgiu lá com os pré-socráticos, um filósofo chamado Demócrito e Leucipo. Eles olhando para uma praia, eles viram que existiam aquelas pequenas partículas, que formavam a praia, que eram areia, grãos de areia. A partir daí, eles foram vendo que isso era indivisível. Então, para eles, surgiu aquela ideia do átomo, aquilo que não é divisível. Só que ainda não era uma visão ainda científica, era uma visão ainda apenas para superar a ideia mítica de explicar os fenômenos da natureza. Depois é que veio uma explicação mais científica da química. Isso, professor. Em 1808, houve um resgate desse pensamento aí dos filósofos. John Dalton estudou sobre o átomo e ele fez o seguinte: a diferença é que ele comprovou, ele usou o experimento para fazer as comprovações que realmente o átomo era indivisível, como falavam os antigos filósofos. A partir daí, dos estudos do Dalton, veio outros cientistas também, que quiseram estudar a estrutura, de que realmente o átomo ele é formado. Aí surgem as partículas subatômicas. Já aparece a palavra divisibilidade. O átomo ele é divisível. E com essa divisibilidade, ele começa a ter partículas, é formado por partículas subatômicas. Essas partículas são os prótons, que têm carga positiva, os elétrons, que têm carga negativa, e os nêutrons, que é sem carga. E agora é com você, professora Risolda. Muito bem, viram aí como é interessante a filosofia que nos mostrou como os filósofos fizeram parte da grande descoberta da origem da eletricidade. E a química já vem com a forma científica mostrando sobre o átomo. Gostaram do nosso vídeo? E agora, com base no que nós vimos e ouvimos e assistimos do vídeo, nós temos aí a introdução ao átomo. Vejam. Com base no que foi explicado no nosso vídeo, nós temos aí que a menor unidade que constitui a matéria é conhecida como átomo. A palavra átomo vem do grego antigo, átomo sem divisão, e foi feita pelos primeiros filósofos para teorizar sobre a composição das coisas, ou seja, as partículas elementares do universo. Perceberam como o átomo faz parte também envolvida aí com a eletricidade. Só que a física ela não vai estudar o átomo como na química. Ela vai estudar o átomo, porém, nas estruturas, principalmente os elétrons. Toda vez que se falar aí desses elétrons, agora você já tem essa visão que vai envolver com a filosofia, com a química e a física, as três
entrelaçadas. Pessoal, eu acredito que vocês entenderam, né, gostaram sobre a origem da eletricidade. Finalizo aqui e eu espero que vocês tenham gostado e até mais.